Oi, aqui é o Igor, seja muito bem-vindo a esse aulão, a esse vídeo gratuito, esse conteúdo que eu vou deixar aqui nas minhas redes sociais, onde eu vou explicar uma técnica de diagnóstico chamada equilíbrio elétrico. Equilíbrio elétrico é um teste que você sabe se o alternador do carro está cumprindo a função dele, é um teste essencial. E meu objetivo aqui no nosso canal, nas nossas redes sociais, é que eu te deixe cada vez mais perto de realizar o D5. Para quem não está familiarizado com o termo, D5 é uma técnica de diagnóstico que em só 5 passos você encontra qualquer problema elétrico de qualquer carro, envolvendo ali qualquer situação, em até 5 passos, envolvendo o sistema de carga e partida. Então imagina que existe uma técnica para você encontrar qualquer problema elétrico de qualquer carro em até 5 passos, sempre envolvendo ali o sistema de carga e partida. E para que você consiga dominar essa técnica, é importante que você realize alguns testes de maneira organizada. E o teste que eu vou explicar hoje, ele é um deles que fica organizado nesse diagnóstico em 5 passos. É um teste que, sinceramente, sem ele, você não consegue diagnosticar de forma completa, nem em 5 passos e nem sem ser 5 passos. Você não consegue realmente entender se um alternador está com um problema ou se ele está em perfeito estado, se você não dominar o teste de equilíbrio elétrico, que é o teste que eu vou desempenhar hoje, vou explicar aqui nesse aulão, hoje aqui para você. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero trazer a principal ferramenta que nós vamos utilizar para realizar o teste de equilíbrio elétrico entre alternador e bateria, alternador, bateria e sistema elétrico. Essa ferramenta se chama alicate amperímetro. Eu vou trazer então aqui o alicate amperímetro e eu quero chamar a atenção para uma função do alicate amperímetro. Então deixa eu trazer ele aqui para a gente, uma função aqui de oficina. Pronto, tá aqui na tela. Vamos lá. Esse cara aí é o tal do alicate amperímetro. O alicate amperímetro, ele tem a função de medir a corrente elétrica. Você não precisa utilizar esse alicate aqui, você pode utilizar o alicate que você bem entender, desde que ele meça corrente contínua. Eu estou chamando atenção para esse alicate porque nós vamos trazer uma função dele muito importante aí para a gente realizar o teste de equilíbrio elétrico, que sem o teste de equilíbrio elétrico você não consegue realizar o diagnóstico em 5 passos do sistema de carga e partida. Então dá uma olhada, ali eu estou com o alicate amperímetro, está regulado na escala de corrente contínua. E aí eu peguei ali uma bateria e eu estou alimentando pelo polo positivo, eu estou alimentando a bobina de retenção do motor de partida. Mas eu não é uma aula de motor de partida, eu só quero explicar para você uma função muito importante do alicate, uma função muitas vezes esquecida ou ignorada. Presta bem atenção na hora que eu posiciono o alicate. Coloquei o alicate ali naquele cabo que é um cabo positivo, que está alimentando o motor de partida. Eu coloquei as costas do alicate viradas para o positivo da bateria. Você percebe que ele está mostrando aqui um valor de 6 ampere, mas que aqui no canto tem um sinalzinho negativo. Essa função do alicate é essencial para que a gente entenda se um carro está equilibrado ou não. Se o mesmo alicate for posicionado de forma diferente, ou seja, se a frente do alicate agora estiver voltada para o positivo da bateria, aí ele vai mostrar o mesmo valor ali de 6 ampere, só que agora, percebe, não tem mais o sinal. Não existe mais aquele sinal que a gente tinha trabalhado no começo dessa aula. Percebe então aqui, que ele está com 6 ampere, só que lá no cantinho não está mais mostrando aquele sinal negativo. Então percebe que o meu alicate ele consegue entender não só o valor de corrente, ele também consegue entender se a corrente elétrica está vindo pela frente dele ou se a corrente elétrica está vindo pela parte de trás do alicate. Então ele sabe o sentido. Como é que ele sabe o sentido? Tem ali um trabalho de magnetismo, etc. Eu não vou entrar no detalhe aqui hoje. Mas fato é que ele sabe. Se a minha tela está virada para a fonte, isso significa que ele vai mostrar o valor sem sinal.
Se as costas do alicate estão viradas para a fonte, ele mostra o valor, só que com sinal. Beleza, professor. Esse é o trabalho, então, do alicate. Vamos para o teste de equilíbrio elétrico agora? Então, vamos entender aqui agora o teste de equilíbrio elétrico. Deixa eu trazer aqui uma imagem para a gente, para ficar fácil da gente entender. Essa aqui é uma representação. Deixa eu me trazer aqui para frente também. Essa aqui é uma representação de um sistema elétrico, como é que um sistema elétrico do carro trabalha. Obviamente que existem variações, aqui eu estou trazendo uma dessas variações, mas você percebe que aqui o alternador está posicionado no centro, a bateria está na esquerda e o sistema elétrico na direita. O que é um carro equilibrado? Aqui que a gente vem no detalhe do teste de equilíbrio elétrico. E nós vamos para a oficina já entender e ver isso na prática. Mas o conceito é o seguinte, um carro equilibrado é um carro onde o alternador sustenta todo o sistema elétrico. O alternador não pede ajuda da bateria. Ou seja, se durante o funcionamento a minha bateria estiver sendo uma receptora de energia, se ela estiver recebendo corrente elétrica, isso significa que o carro está equilibrado. Agora, se a minha bateria estiver fornecendo corrente durante o funcionamento, isso mostra um carro desequilibrado. Ô professor, qual que é o grande problema do carro estar desequilibrado? Lembra que a bateria é uma espécie de recipiente. Eu sempre gosto de trazer o exemplo de uma garrafa. Imagina que a bateria é como se fosse uma garrafa, um copo. E que se esse copo tem a função de armazenar, se você descarregar esse copo, uma hora vai acabar o conteúdo dele. Então a bateria durante o funcionamento, ela é um copo, ela só serve como receptora. Se a bateria durante o funcionamento do carro ajudar o alternador a manter o sistema elétrico funcionando, ela é um recipiente, está descarregando o recipiente, uma hora esse recipiente vai acabar. E quando ele acabar, quem é que vai ajudar um alternador que não mantém o sistema elétrico funcionando? Ninguém. Por isso que o sistema elétrico para, porque a bateria parou de ajudar o alternador. E aqui a gente vai entrando no detalhe de como é que eu sei, no caso dessa configuração, se a bateria está recebendo corrente ou se ela está entregando. Aquela função do alicate amperímetro no começo da aula, ela mostra o sentido, que é tudo o que a gente precisa. Então imagina que eu posiciono o alicate nesse ponto que está aqui na imagem. Você percebe que está marcando um 25 ampere? Toda vez que o alicate mostra um valor sem sinal, isso indica que a tela está virada para a fonte daquela linha. Nesse caso aqui, a gente teria um problema. O carro estaria desequilibrado, porque a bateria estaria atuando como fonte. E no caso do carro em funcionamento, a bateria não pode ser a fonte, a bateria é somente um receptor. Ô professor, nessa posição aqui, então não pode ter ali o 25 sem sinal, tem que ter com sinal nessa configuração, é isso mesmo? É. Como é que seria uma medida nessa mesma posição de uma bateria recebendo carga? Vou colocar aqui para você, ó, trazendo a imagem. Então, vamos lá agora. Você percebe que nesse momento a bateria ela passa pelo princípio de funcionamento de um alicate. Aqui sendo representado que ela está recebendo corrente elétrica. Isso indicaria um carro em equilíbrio elétrico quando é esta configuração aqui que nós estamos trabalhando. Nessa configuração de bateria numa ponta, alternador no meio e sistema elétrico na outra ponta. Quando você trabalha dessa forma, você entende justamente que a bateria está atuando como uma receptora. Ela não está atuando como uma doadora. Isso mostra um carro em equilíbrio elétrico. Acredito que o conceito ficou claro. A gente utiliza uma propriedade do alicate amperímetro. Todo alicate tem essa função. O alicate mostra em que sentido a corrente está circulando por ele. Se ela está vindo pela tela ou se ela está saindo da tela. E aí, dependendo da posição que eu colocar, eu sei se a corrente está saindo da bateria ou se ela está entrando na bateria. E o teste de equilíbrio elétrico é justamente esse.
Um carro que a bateria está ajudando, péssimo. Um carro que a bateria está recebendo, excelente. A bateria tem que ser um receptor. Vamos ver esse teste agora na prática, na oficina. Vou trazer aqui agora para você esse teste voltado para o equilíbrio elétrico. Então vamos lá, coloquei aqui o nosso teste. Vou tirar essa imagem aqui porque acredito que ficou claro. Essa outra imagem a gente já acabou de ver. Está relacionado ali com um sistema desequilibrado. Aqui nós vimos no início da aula o trabalho do alicate, né? Então quando ele está posicionado com a tela voltada para a fonte do circuito, ele mostra o valor com um sinal. Quando as costas do alicate estão voltadas para a fonte do circuito, nesse caso aqui ele está colocando menos 6,1. Esse sinalzinho na frente é só para mostrar que a principal fonte, positivo da principal fonte, está em contato primeiro com a parte de trás do alicate, para depois ser liberado pela tela do alicate amperímetro. Todo alicate amperímetro tem essa função. Esse aqui é um alicate um pouco mais sofisticado, mas todo alicate amperímetro que mede corrente contínua, muitos alunos cometem o erro de comprar alicates residenciais ou alicates que não medem corrente contínua achando que medem. Então tem que ser um alicate que mede corrente contínua. E aqui no caso, se as costas estiverem voltadas para a fonte principal, ele mostra o valor com um sinal na frente. Agora, se o mesmo circuito, ele está alimentando aqui o motor de partida, né? Se eu inverto a posição do alicate, ele tira o sinal da tela, porque ele sabe que agora o positivo da fonte principal está voltado para a tela do alicate. Então, essa é uma função muito importante para saber no carro se a bateria está recebendo carga ou se ela está entregando carga. Uma bateria que está entregando carga durante o funcionamento, o carro está desequilibrado. Daqui a pouco ele vai parar de funcionar. Agora, um carro que a bateria está sendo apenas um receptor durante o funcionamento, é um carro que está, pelo menos o carro está em equilíbrio. Vamos lá para a prática num teste de oficina, para a gente ver justamente esse trabalho aqui com o alicate amperímetro num teste de equilíbrio elétrico. Vamos lá, aqui tem o posicionamento do alicate, logo aqui no polo da bateria. Aqui se percebe, esse vídeo aqui foi gravado por um mentorado meu, mandando uma dúvida ali, etc. Mas eu já vou aproveitar o vídeo para explicar essa recepção ou a doação de energia. Fica de olho no número e no sinal. Vamos ver se a bateria está entregando ou se ela está recebendo. Vamos lá. Bom dia, Igor. Vamos fazer um testezinho do alternador aqui. Aí eu vou fazer um passo a passo aí para o senhor me avaliar aí, tá bom? Agora eu vou testar aí se o alternador tá gerando alguma corrente, tá bom? Dá a partida aí para mim, James, por favor. Aí ele gerou, né? Aqui percebe o seguinte, o meu alicate, ele está com as costas voltadas para o alternador e a tela, ela tá no circuito elétrico, ela está voltada para o polo da bateria. Então aqui nós temos um número com um sinal na frente. Isso indica que a minha bateria está recebendo carga. Ou seja, nesse caso aqui o meu carro está em equilíbrio elétrico, pelo menos neste momento. Um fator interessante que é importante a gente observar é que além de receber carga, a bateria precisa gradualmente, como ela vai se completando, gradualmente a bateria precisa pedir cada vez menos corrente. Então no começo ela pede 30 amperes, daqui a pouco ela pede 20, daqui a pouco ela pede 18, 16, 15. Por quê? É um recipiente que está se enchendo. Quanto mais cheio está o recipiente, menos ele precisa para se encher. Fazendo essa analogia com uma garrafa. Então percebe que quanto mais vai tendo ali um funcionamento do carro, mais aquele valor que a bateria está pedindo de corrente reduz, porque a bateria está se enchendo. Vou aqui no começo de novo, só para a gente ver essa parte, ó. Bom dia, Igor.
Vou fazer um testezinho do alternador aqui. Aí eu vou fazer um passo a passo aí pra pessoa me avaliar aí, tá bom? Agora eu vou testar aí se o alternador tá gerando alguma corrente, tá bom? Dá a partida aí pra mim, James, por favor. Percebe que durante a partida existe um sinal, Avaliar aí, um número tá bom? sem sinal. Agora eu vou... E depois da partida existe um número com sinal, porque durante a partida é a bateria que está doando. Depois da partida ela passa a receber. E o valor que ela está recebendo vai diminuindo com o tempo. Vou testar aí se o alternador tá gerando alguma corrente, tá bom? Dá a partida aí pra mim, James, por favor. Aí ele gerou. Muito bem. Então aqui nós temos o teste de equilíbrio elétrico. Sem esse teste você não consegue realizar o diagnóstico em 5 passos do sistema de carga e partida. Porque se você não sabe se o carro está equilibrado, você não consegue testar o sistema de carga completamente. Muito menos aplicar essa técnica avançada do diagnóstico em 5 passos. Então, como a minha missão é te levar cada vez mais próximo do D5, do diagnóstico em 5 passos, esse vídeo foi mais um degrauzinho. Espero que seja um degrau firme e que você consiga, na oficina, aplicar esse conhecimento para que você faça o diagnóstico de equilíbrio elétrico rumo ao nosso diagnóstico em 5 passos do sistema de carga e partida, que é encontrar ali qualquer problema de qualquer carro em até 5 passos, envolvendo aí o sistema de alternador, bateria, motor de partida e todo o esquema elétrico que envolva esses componentes. Espero ter ajudado e um abraço. Valeu!